De volta com o nosso Você Bonita nessa segundona animada. Aliás, o tempo não tá muito animador, né? Chovendo há pouco, aquele céu assim nublado. Poxa, vamos rezar, torcer por um céu azul, mas não tem problema. Porque quando o tempo tá assim, eu sei que você tá em casa ligadinha, assistindo o nosso Você Bonita. Então prepare-se, só vai ter informação bacana. Até porque quem volta hoje nessa segunda, querido Dr. André Weinert, seja bem-vindo. Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho? Tudo ótimo. Não nos vimos na última vez que você esteve aqui, porque eu estava passeando um pouquinho, uma semaninha básica, mas você sabe que quando eu saio para passear, eu reflito várias coisas, né? Porque eu fico observando a alimentação das pessoas. Nesse caso, a gente fez uma viagem para fora, então eu fico analisando como andam aí os hábitos das pessoas fora do Brasil também. E o que eu notei é que fora as pessoas também estão mudando. Muitas opções mais saudáveis estão surgindo. Consegui comer muito bem, né? Eu descobri um restaurante supermercado em Nova York, gente, super legal, só de integrais e orgânicos. Eles têm bastante. Né? Achei a ideia muito bacana. Só que tem a pegadinha e por isso que a gente está fazendo essa pauta. Exatamente. Por que a gente não consegue ainda identificar logo o que é saudável e o que não é? Tem muita gente que às vezes se sabota, né, doutor André, achando que está fazendo certo. Tem muita gente que acha e eu acho que é muito difícil justamente pelo que você falou, pela diversidade. Né? Então, aqueles rótulos, os mercados têm um monte de produto, aqueles rótulos chamativos, ricos, fontes de vitamina, somos saudáveis, as propagandas na televisão que são chamativas. Então, muitas vezes às vezes as pessoas são leigas, né, no assunto e traduzem isso, além da facilidade, como uma coisa mais saudável, uma coisa saudável e prática de se fazer, de se consumir. Entendi. E muitas vezes não é verdade. Muitas vezes, tanto que tem muitos produtos que fazem propaganda na televisão, muitas vezes são notificados, que tem que mudar alguma coisa, mudar o rótulo, né? A Anvisa está sempre de olho. Né? Há bem pouco tempo, uma marca de água teve que mudar muita coisa, porque ela colocava no comercial que a água era, enfim, limpa e tal, e que era só beber água que você eliminava líquido e até perdia uns quilinhos eliminando esse líquido. Te garantindo esse tipo de coisa. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então nada tem que tomar sozinho cuidado. vai te fazer um bem. É um conjunto de fatores, é a união de coisas que você vai fazer no seu dia a dia que vai te levar a um melhor da saúde, a um bem-estar, né? A prevenir as doenças, a promover a saúde. Não é um fator que vai te levar a isso. E até a perda de peso, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos começar por esses pãezinhos lindos que estão aqui. A gente sabe que tem aqui essa bisnaguinha, que isso aqui é gostoso, mas só de olhar, eu já imagino exatamente esse pãozinho aqui. Vocês não imaginam? Quando eu olho a bisnaguinha, eu já imagino, ai, nossa, se eu comer ele vai ficar inteiro aqui. Isso acontece, não é verdade? Na verdade... Não estou errada, né, doutor? Não, na verdade, assim, é que a gente, quando pega a bisnaguinha, todo mundo tem aquele costume de ler o rótulo, ler o rótulo assim, quantas calorias eu tenho esse produto, né? Então e não são tantas calorias. Uma bisnaguinha deve ter o quê? Uma 60? Se você olhar, acho que, se eu não me engano, 2,5 bisnaguinhas dá mais ou menos como se fosse um pãozinho, 120, 130 calorias, se eu não estiver tão enganado. Não é né? muito. Mas as pegadinhas, não só daqui da bisnaguinha como dos outros, não quer dizer que o alimento seja muito ruim. Né? Muitas vezes, assim, você pode consumir a sua bisnaguinha, o exagero que vai fazer mal, e é justamente o que tem dentro dela. A bisnaguinha, por exemplo, ela tem uma quantidade de gordura um pouco maior. Ela é um pouco, ela é mais saborosa, ela tem uma consistência diferente, para dar uma diferenciada no aspecto, né, e na maciez do produto. Tá? Então é por isso, às vezes não é só da caloria. Então, se você pegar pães ou bisnaguinha, ou tem aqueles pães de ovo, pão de ovo que já é mais brilhante. Aquele também é bem gorduroso, bem gorduroso. Né? O pão como croissant é cheio de gordura. Então, olhando, você fala assim, nem tem tantas calorias assim, até porque é bem pequeno. Sim. Mas não tem tantos benefícios. Você pode aproveitar a quantidade calórica do alimento, consumindo alimentos mais nutritivos. Perfeito. Tendo a mesma quantidade de caloria. Se fosse integral essa bisnaguinha, que eu acho que já existe no mercado a bisnaguinha integral, aí é legal? Olha, é legal, mas também não vai mudar muito o valor calórico, né? Entendi. O produto integral não significa que tenha menos caloria, né? Isso também é uma pegadinha, né? Sendo a bisnaguinha, sendo o pãozinho francês, sendo esse pão de forma integral, não muda. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas acham que começar a fazer uma dieta, vou comer tudo integral e posso comer à vontade, porque é o valor calórico, porque faz bem por ser integral. Faz muito bem por ser integral, mas não porque tenha menos calorias. Faz bem pelas fibras, pelo grão integral, que tem as propriedades, mais propriedades benéficas
características em relação à farinha branca. Tá, pela quantidade de nutrientes. Exatamente. Que a farinha integral oferece. Exatamente, mas não quer dizer que tenha menos caloria. Perfeito. E em relação até ao pão de forma, né, que a gente falando de integral, vai se mudar a legislação agora a partir de janeiro de 2014. O que vai acontecer? Não, a gente muitas vezes se engana, achando que só também porque é o pão integral, você vê lá multigrãos, 15 grãos, 12 grãos, não significa que ele tenha uma quantidade grande de farinha integral. Tá? Muitas vezes, quando você for ler o rótulo, preste muita atenção. Tá. Ele vem escrito nos ingredientes do que mais tem para o que menos tem. Em primeiro lugar, então, é o que mais tem na composição. É o ingrediente que tem maior concentração no produto. E muitas vezes você vai ler que ele mais tem farinha refinada do que farinha integral. Entendi. Então, toma muito cuidado. Então, não é porque tem muitos grãos que tem muita farinha integral. Não. E nem sempre é vantagem consumir tantos grãos com farinha branca. Não. Tanto que, Carol, para você ter uma ideia, a partir da nova legislação, o que a legislação diz hoje? Você tem diferença quando você vê o pão rico em fibras e fonte de fibras. Tá. Se você já reparou que tem nesses rótulos. Hoje em dia, rico em fibras, ele tem que ter mais de 6 gramas de farinha integral por 100 gramas de produto e fonte de fibras tem que ter mais de 3 gramas de farinha integral em 100 gramas de produto. Tá. A partir de janeiro de 2014, isso vai ser mudado. Olha, que interessante, Tá? não sabia. Então vai ter que ter o pão integral 5 gramas e meia de farinha integral por porção, que não significa que seja em 100 gramas, mas a porção que for pré-definida. Para estar escrito no rótulo pão integral, ter a Fonte palavra de integral, fibras. fonte de fibras, ele já vai ter que ter mais do que tem hoje. Ter mais do que tem hoje. Ótimo! E para você ter uma ideia de como isso vai mudar, muitos dos pães que são ricos, porque o pão rico em fibras, ele tem uma concentração maior do que a de fonte. Então é muito melhor você comprar um alimento rico do que fonte de fibras. Tem diferença. Tem diferença. Tá? Então a partir de janeiro de 2014, a grande maioria dos pães que vendem, a maioria deles que são ricos vão passar a ser fontes de fibra e muitos dos que são fontes de fibra vão passar a não ter nenhuma nomenclatura. Se não mudarem a forma. Essa que eu acho que é uma das pegadinhas que às vezes a gente não tem ideia do que está comprando, né? Mas porque você vai muito pelo que está escrito, você acredita naquilo que está escrito, até porque se tem uma chancela da vigilância, você tem uma inspeção, você tem tudo aquilo, você leu no rótulo, ótimo. Mas toma muito cuidado, porque tem essas pegadinhas. E a partir do ano que vem, já daqui a 2 meses praticamente, né? Isso vai ter que ser mudado. Então, para a gente não cair na pegadinha, ele tem que estar integral. A gente tem que ler a composição, tem que começar por farinha integral no primeiro ingrediente para a gente saber que tem uma quantidade grande de farinha integral. Ao invés de fonte de fibras, tem que estar rico em fibras. Ou mesmo fonte. Ele pode ser rico ou pode ser fonte. Tá. O que vai mudar é a concentração. Rico é melhor do que fonte de fibras. Rico é melhor do que fonte. Exatamente. Mas mesmo sendo fonte de fibras, é que ele tem uma porcentagem razoável de farinha de farinha integral. Olha o que muitos só. vão ter que hoje são fontes, vão ter que tirar, porque não vão ter a quantidade necessária com a nova legislação. Não vão poder mais colocar essa nomenclatura. Adorei. Vou dar um recadinho e já volto. Vocês viram isso? Então é pra gente ficar esperto mesmo, porque pão, não adianta, a gente come todos os dias, não tem jeito. Tá no nosso café da manhã, faz bem. Que bom que a gente tem aí o alerta dos nossos convidados, dos médicos, né, que estão ligados nessa, para que a gente saiba escolher, e isso faz toda a diferença. Agora, por que você trouxe este sanduichinho? Tá bonitinho esse sanduichinho, né? Eu trouxe um sanduichinho natural junto com peito de peru, com blanquê, porque muitas vezes a gente acha também, vou comer um sanduichinho rápido, um sanduichinho natural, rapidinho. Natural é o nome que a gente deu por dar, né? Porque muitas vezes de natural não tem nada. Né? Ai, meu Deus, é começando muito pelo pão, que muitas vezes não é o pão integral, né? São produtos prontos, que muitas vezes eles colocam um pouquinho de conservante, eles têm uma quantidade aumentada de sódio, eles têm muitas vezes muita maionese, eles têm recheios muito calóricos. Às vezes você pega um sanduíche desse natural e você vai ler, tem quase 450, 500 calorias um sanduíche. Que é tipo um hambúrguer, né? Exatamente. Uma batata frita. Tudo bem, não tem a fritura e tudo mais, mas, gente, super calórico. E se tem maionese, é isso que eu ia te perguntar, aproveitando que você trouxe a maionese aqui, né? A maionese, ela é um horror, ou eu tô enganada? Quando a gente fala de maionese, ela tem algum benefício?
A maionese tem uma diferença entre a maionese industrializada e a maionese caseira. A maionese caseira realmente é óleo, ovo e se bate, então, muito colesterol, muita gordura, né, praticamente. A maionese feita de forma industrial, a indústria tem toda uma melhorada nela. Não que ela também tenha outras fontes, ela é uma fonte de gordura. Mas você pega algumas propagandas também que falam, tem tantas calorias, né? São poucas calorias. É de maionese de leite. Então tem um monte no mercado que deu uma melhorada. Né? Mas não significa que seja um alimento também super saudável. Então tomar cuidado com o exagero. Sugestão, você muitas vezes no sanduíche natural enche de maionese, enche de algum outro embutido, alguma coisa, a quantidade de sódio aumenta demais. Então troca a maionese por iogurte. Verdade, iogurte é uma boa, né? Então você consegue fazer essas trocas, Ainda assim, se a gente quiser comparar a maionese, quiser trocar por cream cheese light, creme de ricota light, requeijo light, ainda é muito melhor. Muito melhor. Você tem outros benefícios que a maionese não vai te trazer. Porque a maionese, mesmo a light, mesmo industrializada, que eles colocam ômega 3, colocam ômega 9, que são gorduras boas, mas é uma quantidade grande, que se você somar no restante do teu dia, você muitas vezes cai nessa pegadinha que está embutida no sanduíche natural, por exemplo. Entendi. Então, às vezes você acha que é super saudável. Foge. Fuja dos sanduíches naturais prontos. Faz em casa, muito melhor. Né? Você quer usar peito de peru, você quer usar o atum, é legal. Inclusive até o peito de peru. Ele é uma pegadinha. Ele também é uma pegadinha num aspecto muito simples. Eu trouxe pra gente comparar. A gente tem no mercado, muitas vezes a gente faz dieta, eu consumo só peito de peru, porque o peito de peru, não se esqueça, peito de peru é um embutido também. Então tem muito sódio, né? Tem muito sódio. Se você pegar a diferença, você tem o peito de peru, o light, que é defumado, né? Tem o saborzinho do defumado, ele é defumado que muitas vezes em excesso faz mal pelo defumado, que os trabalhos mostram que também não traz tantos benefícios à saúde, né? Entendi. Aquela fumaça que impregna na carne. Pode, ao futuro, se você exagerar, ter uma chance de você ter um câncer, alguma coisa. Não que você vai comer peito de peru, vai ter câncer, mas cuidado. Com a quantidade. Agora, o que é mais saudável, o peito de peru ou o blanquê? O blanquê é um pouquinho melhor que o peito de peru. Ele tem concentração um pouquinho menor de sódio, mas se você pegar, por exemplo, esse peito de peru, se você consumir aqui 5 fatias, ele já tem 1/4 do que você precisa de sódio num dia. Mentira, eu como 3 fatias. Então você dá 12,5%, 13% de sódio no dia. Então você soma na maionese. Só no café da manhã. Então você imagina. Então eu coloco o queijo branco, que já tem sódio, mas o sódio do pão. Assim, você tem que comer. O sódio do adoçante. Só no café da manhã já foi quase todo o meu sódio. É aquela coisa, você somando os fatores, às vezes você não percebe que você exagera. Mas você tem que comer, não é que você tem que deixar de comer. Pode comer peito de peru, ele tem menos caloria, ele faz bem, você quer comer, é legal. Mas você tem que ter ciência disso, de que você comer, por exemplo, 8 fatias de blanquê, você também vai ter a mesma quantidade de sódio. Entendi. O presunto não tem muita diferença entre a quantidade de sódio do presunto e o peito de peru. Mas e de gordura? Aí que está a diferença. O peito de peru tem um pouco menos de gordura, pouco menos de caloria do que o presunto. O presunto é um pouquinho mais calórico, tem mais gordura, mas em relação ao sódio, que é uma coisa muito importante, não tem muita diferença. Olha que interessante. Um pouquinho mesmo. Assim, a diferença tem muito pouca que no final do dia não é isso que vai fazer, não vai fazendo uma coisa que vai ser tão discrepante. Mas o sódio do peito de peru, se você pegar o peito de peru quando você manda fatiar, Carol, ele brilha também. Ele tem gordura. Ele tem, Ele tem aquele gosto salgado, ele é bem salgadinho quando você come. Eu não tinha pensado nisso. Então, tem que ter um cuidado. Você tem que tomar cuidado. Gente, já mudei. Então, do peito de peru já vou pro blanquê, já é uma boa mudança. O que menos tem desses embutidos, que também não tem no meu paladar um sabor tão assim gostoso, é o peito de frango defumado. Aquele que também vende, tipo o blanquê, aquele peito de frango, é um embutido. Ele é o que tem menos sódio. Que tem menos sódio, e tem menos caloria que o peito de peru. Sério? Mas também tem menos gosto, né? Também tem menos gosto. Você acaba também ficando sem graça. Tirando tudo também, aí Vai aquela coisa, vai pesando, vai no teu dia, consome seu peito de peru de manhã, ótimo, consome. Mas toma cuidado, depois na hora do almoço, porque tem muita gente que também fala assim, na hora do almoço comeu peito de peru com queijo cheio de ketchup, cheio de mostarda e cheio de maionese. Não adianta nada. Não adianta, você só nesse almoço você já alcançou praticamente o que você precisa de sódio num dia inteiro. Vamos aproveitar que você falou do ketchup então e da mostarda. Ketchup eu não sou muito ligada não, mas a mostarda... Mostarda você gosta?
amo mostarda. Todo sanduíche, qualquer coisa. Mostarda. São condimentos, né? A mostarda, e os dois, então, são pegadinhos. O ketchup, ele é mais calórico que a mostarda. Tá. Né? Ele tem, se você pegar, pra você ver, você pega o potinho de ketchup, ele também brilha. Ele brilha. Ele brilha. O tomate não brilha. Esse brilho por quê? De conservantes, de corantes, ele tem uma adição de açúcar, ele tem uma adição grande de sal. Então, você pega, quando você vê a propaganda, nossa, um tubo de ketchup, eu trouxe tomates para mostrar que eles falam, são feitos de 10 tomates. Você acha que tudo isso de tomate vai dar um pote desse de ketchup? Mentira. Muita calma, né? Uma parte, tudo bem. O nosso tá sem rótulo, mas um dia experimentem ler o rótulo do ketchup. Exatamente. Tem muita coisa ruim, né? Para você ter uma ideia, também no ketchup, uma colher de sopa de ketchup, quando você põe, que duvido que alguém, quando vai comer um sanduíche, coloque uma colherzinha de sopa, geralmente a gente bota no sanduíche. Só uma colherinha de sopa do ketchup, às vezes não tem tanta caloria, vai ter umas 15 calorias, mas ele tem 6% de sódio do que você precisa consumir no dia. Nossa, é bastante. Então, você somar um x-salada, por exemplo, com um supão, com um hambúrguer, com um queijo, e o pessoal enche, muita gente consome um vidrinho desse de ketchup numa semana. Meu Deus, se a gente comprar, porque agora já existe, o sem açúcar, tanto a mostarda quanto o ketchup. Ajuda. É melhor? Ajuda um pouco, mas a quantidade de sódio continua problemática. Pode até diminuir um pouquinho, diminuir um pouco o valor calórico do alimento, mas continua tendo conservante, continua tendo corante, que vai te dar retenção hídrica, que pode te dar, quem tem dor de estômago, pode operar uma gastrite, porque ele é um produto que fica na prateleira. Né? Então, fica na prateleira, fica guardado meses, ou seja, ele tem que ter alguma coisa que vai fazer com que ele fique conservado, né? Que tem essa validade estendida. Entendi. Então não são só os 10 tomates, né? Que você está perguntando, nossa, tomate pegadinha? Não, o tomate não é ótimo, pegadinha, mas ele não está aqui. É muito melhor consumir o tomate em molho fazer um molhinho do que... Não são só o ketchup, não é simplesmente, não são os 10 tomates que se pegam e se coloca dentro de um tubinho de ketchup. Que pena. Então você imagina, Carol, peito de peru, com pão, com ketchup, com a maionese. É isso que as pessoas acho que têm que entender. Não é um fator. Você vê que a gente já está somando aqui nessa conversa o quanto que a gente já somou. Nossa. E essa somatória que E aí que a gente fala, eu estou fazendo tudo tão certinho. Exatamente. E de repente nas coisas pequenas... Mas não consigo perder peso. Não consigo perder peso. Então nessas coisas, por exemplo, a sopa. Quem fala, não, vou começar uma dieta e vou tomar muita sopa. Sopa. Pode tomar. Faça sopa. Por quê? Essa daqui é uma sopa industrializada. É uma sopinha de pozinho, né? Péssimo, né? É muito ruim. Sopa de pozinho, suco de pozinho também. É outro, né? O suco industrializado, tudo que foi industrializado, você perde nutriente, ou seja, você pode até ler que é um caldo de legume, caldo de galinha com broto de alguma coisa, um legume aqui, um macarrão, mas... A maioria do que está ali é desidratado, é industrializado, você vai acrescentar água, você vai perder a quantidade boa de vitamina, de nutrientes que ele tem, e é muito carregada em sódio, carregado em conservante, carregado em corante. Quem tem problema renal... Quem tem problema renal tem que tomar muito cuidado, né? Até se você olhar também as sopas, quando você deixa essas sopas prontas, parado um tempinho, quando você vê contra a luz também está cheio de óleo boiando. Né? Tem muita gordura. Agora, vamos deixar o esquema do jeito que a gente faz? A gente faz assim, ó, posso? Pode, claro. Hoje eu tô fazendo uma dieta, mas um crouton na minha sopa. Que delícia, né? Nossa, aí, ó, vamos fazer assim. Ai, que delícia. O crouton é pegadinha, doutor? Não, aí a gente vai dar um jeitinho de deixar. Olha que sopa, gente. E aí? Arrasamos na sopa, né? Pois mesmo que você faça a sua sopa naturalmente, né? Comprar os legumes, as verduras, você pode até pôr um crouton, só que ele vai ser a sua refeição em relação ao carboidrato, em relação a tudo que tem. Agora acrescentou o queijo ralado. Tem gente que ainda faz assim, azeite. Ó. Põe. O pessoal adora óleo, azeite. Olha que delícia. Olha lá. E aí? Quem que vai comer? Vai tomar? Ninguém, né? Você faz isso, não faz, Luzinha? Você olhou com uma cara que você faz exatamente isso. Só que é uma pegadinha e tanto. Mas eu só tomei uma sopa. Exatamente. Mas você tomou a sopa, você
encheu de queijo ralado. O queijo ralado geralmente é o queijo parmesão, você pode ou comprar pronto ou fazer. O queijo parmesão é um dos queijos mais calóricos que tem, é carregado de gordura, que também é super salgado. O crouton tem o carboidrato, mas muitas vezes também são torradinhas que tem os temperinhos dentro. Então você vai somando, né? Você chega aqui numa sopinha que de repente também é um potinho desse com 500 calorias, 400 calorias. Nossa, gente, imagina gastar caloria, tudo isso numa sopa. Não tem nem graça. Melhor gastar numa coisa muito mais gostosa, né? E a gente não se liga nisso. E toma muito cuidado. E o queijo ralado é uma coisa que as pessoas não têm muito pudor de colocar, né? Eles pegam de colheres e vão colocando. Vão virando. Chegou uma pergunta aqui até que interessante. Deixa eu mandar um beijinho, é pra Tice Martins. Tice, um beijo pra você. Carol, o rosbife é bom para substituir o peito de peru e o presunto? Fala do rosbife, doutor. E o rosbife, gente? Vamos entender um pouquinho do rosbife. É terrível também? Não, você tem o rosbife, em algumas padarias, o rosbife caseiro e tem o rosbife industrializado. Tá. Né? Se a gente for pegar o rosbife caseiro, muitas padarias têm um pouquinho melhor que eles fazem assado e tem os fritos. Frito? Tem. Aquele rosbife tradicional que é o lagarto, que é uma carne boa, né, uma carne que tem pouca gordura, mas muitas vezes esses caseiros, né, que aquela casquinha da carne com o miolinho vermelhinho, a maioria das vezes eles são fritos. Nossa, gente, que perigo, eu não tinha nem ideia. Eu não como rosbife, mas são fritos, eu não tinha tanto ideia. que ele fica bem molhadinho. Os assados, eles ficam mais sequinhos. Tá? É legal, você pode até substituir pelo peito de peru, tá? Porque a carne, é salgada, mas tem os benefícios da carne em si. Prefira o assado ao frito. Agora você tem esses rosbifes embutidos também, né? Esse já tem uma quantidade de gordura um pouco maior, já tem uma quantidade de conservantes também, de sódio bem grande. Então eu não trocaria o peito de peru embutido por embutido. Agora, se quiser um dia fazer uma troca, colocar desses caseiros, que é o lagarto feito, peça inteira do lagarto que eles fazem, tudo bem, aí não tem problema, porque não é defumado. Não, ele é colocado frito, ele é inteiro frito e depois eles viram ou assado. Tá. Como se eles fizessem o assado, não tem nenhum problema. Então, muito cuidado, hein, porque é defumado por defumado. Beijo pra você que mandou a perguntinha. Agora, quem mandou foi a Piradinha. O nome dela no Twitter é Piradinha. Um beijo pra você. Ela pergunta dos vegetais em conserva, se eles são saudáveis. Olha, os vegetais também tem pegadinha, hein? Porque por serem conserva, até se você pegar uma seleta, comprar uma seleta no hortifruti, no mercado, daquela a vácuo, embalada a vácuo, que é natural, e uma seleta comprada na latinha, eu sugiro, você quer tirar a dúvida, abra as duas e veja a diferença. A primeira coisa que você vê de diferença é a cor. Né? A cor em conserva, ela perde muito da cor. Ela fica naquela água, aquela água tem conservante, tem corante não, tem conservante e tem sódio também. Então perde, o legume vai acabar perdendo um pouco das propriedades que ele tem e ele vai também ter um acréscimo na quantidade de sódio e você vai acabar consumindo mais conservante. Então, a seleta de legumes, muito fácil de comprar hoje também, né, Carol? Vai no mercado, já tem aquelas prontinhas. Cortadinho para quem não tem tempo. É só fazer, cozinhar na hora. Melhor do que comprar aquelas congeladas. Muito melhor. E mesmo as em conservas que, por estar em conserva, tem todo um processo de eles acrescentarem os conservantes nessa seleta de legumes. Olha, gente, então vamos ficar ligados também. Agora, eu quero falar de um assunto importante que está aqui na nossa mesa, que não dá para esquecer e que todo mundo faz, assim, não é que faz errado, mas todo mundo tem uma barrinha de cereal na bolsa. É ou não é? Você fala assim, no meu lanchinho da manhã, uma barrinha. Tá aqui, olha que barrinha bonitinha essa, aliás. Deve tá grudado, boa. Tá até grudada essa daqui. O que é essa daqui, doutor? Essa é das barrinhas que menos, assim, que a gente pode chamar de melhores. Melhor? Não vou experimentar. Né? Que são cereais, são castanhas. Gostoso, né? São boas. Mas é pegadinha. Ela é uma pegadinha por quê? Porque você vê que ela é toda grudadinha, porque ela tem para se dar essa liga na barrinha, ela é acrescentada um xarope de glicose. Né? Então, você aumenta o valor calórico, você aumenta a quantidade de açúcar. É claro que se você for comparar com essa aqui, que também é chamada de barrinha de cereal, né, Carol? Essa tem chocolate. Não, essa é só chocolate, mas é vendida como barrinha de cereal.
Gente. Se você olhar, ali é vendida com barrinha Isso de de cereal. saudável não tem nada. Não, isso aqui é um doce. É um doce, é um chocolate. Então toma muito cuidado, né? Tá. Então, se for preferir um snackzinho, prefiro aquela barrinha de cereal. Mas eu dou uma sugestão. Faz um pacotinho com oleaginosa. Coloca uma castanha do Pará, umas 6 castanhas de caju, uma noz, alguma coisa. Leva num saquinho na bolsa, que é muito mais saudável e dá para você levar e comer. Então são essas pegadinhas que a gente tem que tomar cuidado, que nem sempre a gente vê 80 calorias, mas toma cuidado, dá para consumir uma coisa mais saudável, sem se preocupar tanto só com o valor calórico, mas com o valor nutritivo do alimento. Também. Ouviram? Então, assim, a barrinha de cereal é até gostosa, é fácil para comprar, é fácil para levar na bolsa, mas esse mix que você falou das oleaginosas eu acho também mais legal. Delícia. E assim, parece que é caro. Se a gente vai comprar o quilo, de fato, da castanha do Pará, castanha do caju, não é barato, mas rende muito. Rende bastante. Né? Porque você come o quê? 2, 3 por dia. Não pode comer um monte também, porque ela também é calórica, né? É bastante calórica, senão não adianta. Então, assim, eu tenho certeza que vocês aproveitaram muito as suas dicas e que a gente cai nessa, né? Agora essa sopa aqui, Lilzinha, ninguém vai tomar, porque isso aqui deve ter umas 400 calorias. Fujam da sopa desse jeito, isso não é dieta, né, doutor? Com certeza. Quero te agradecer mais uma vez, nosso tempo voa, mas é claro que o doutor André vai voltar sempre com essa simpatia, a gente vai brincando e nessas brincadeiras a gente consegue sempre ter um alerta aí para nossa alimentação diária. Eu, por exemplo, já vou sair daqui mudando. Ao invés do peito de peru, eu já vou mudar para o blanquê. Já tem um pouquinho menos de caloria, para mim já é vantagem. Melhor. Quem quiser entrar em contato com o Dr. André, tirar alguma dúvida, o site é o www.nutrologiaesaude.com. nutrologiaesaude.com. Pode entrar em contato com ele, mas daqui 15 dias, segunda-feira, ele estará de volta com um ótimo assunto. Obrigada mais uma vez, doutor. Adoro sempre te ver. Até a